sejam bem-vindos ao meu canal. Então, hoje eu vim aqui contar pra vocês o porquê a gente saiu daquela casa, tá? Bom, pra quem não sabe, a gente estava em Guimarães, morando em Guimarães. E a gente estava morando numa casa, porque a gente precisava sair da outra casa que a gente estava. Como eu já contei aqui no canal pra vocês o porquê. E aí vocês viram aí que a gente comprou uma casa boa, um valor bom, que a senhora deixou a gente pagar no final do mês, quando a gente estivesse trabalhando, enfim, tudo bem. Mas, gente, assim que a gente chegou na casa, eu acho que vocês vão ver aí nos vídeos que eu já postei, a minha voz. Minha voz estava bem fraca, bem rouca. E, enfim, assim que a gente chegou na casa, no dia seguinte eu acordei doente. Todo mundo acordou doente. Eu, Miguel, minha amiga, a filha dela, todo mundo acordou doente. Mas tá, beleza, a gente achou que era uma... Poderia ser, claro, tá? Uma gripe. A gente tava doente. Então tá, os dias foram se passando, eu cheguei, eu não arrumei minhas coisas, minha amiga, ela conseguiu tirar tudo da mala, as roupas dela, colocou no guarda-roupa, arrumou tudo. Eu não consegui, eu tava tão ruim, eu acordei tão ruim, que eu não consegui tirar minhas roupas da mala pra guardar no guarda-roupa. Enfim, a gente colocou cômoda no meu quarto, tinha um guarda-roupa, eu coloquei poucas coisas no armário, que era de uma bolsa que, né, eu queria me desfazer não, eu queria tirar as coisas de dentro. E fui colocando assim, bem pouquinho, umas calças, uns casacos que eu iria usar e pronto. O resto, não tirei nada da bolsa. Minha mala grande continuou do mesmo jeito. As duas malas grandes, a pequena, não me desfiz, não abri, não guardei nada. Porque eu estava muito mal, eu não estava conseguindo, eu estava sem forças realmente. E os dias foram passando e eu não conseguia fazer nada porque eu estava piorando cada vez mais, eu estava mal. Não tinha um dia que eu tivesse boa. Então assim... Os dias foram se passando e eu ficava doente, minha amiga também estava doente. Teve uma vez que eu acordei bem ruim, pior, e ela acordou bem. Teve outro dia que ela acordou bem ruim, eu acordei um pouquinho melhor. E a gente, depois eu entendi que eu disse, eu acho que foi uma coisa boa, porque se a Ju estivesse bem ruim, bem mal, quem é que ia levantar, fazer comida pros meninos, né? Enfim, então, arrumar assim. Então, quando ela tava bem mal, eu consegui fazer comida pros meninos, consegui lavar a louça. E quando ela acordou melhor do que eu, ela fez a comida pros meninos. E aí, os dias foram passando e a gente continuava doente. E eu fiquei sem voz, eu tive febre, fiquei mal mesmo. Miguel tinha febre, minha amiga tinha febre, a filha dela tinha febre, a filha dela vomitou, ela também vomitou. Então, a gente ia ficando mal. E a gente não conseguia arrumar trabalho por lá em Guimarães. Eu, pela glória de Deus, eu consegui um trabalho, só que eu consegui o trabalho no Porto. Então, de Guimarães para Porto, dá uns 40 minutos de carro. Vamos. Ela veio comigo, enquanto eu trabalhava, ela ia andar, né, ficava, e ela ia comigo para me acompanhar. E o trabalho era um part-time de 3 horas por dia. Começava de 8h30 e terminava de 10h30. Então, a gente deixava os meninos na escola às 7h30 e já pegava direto para Porto. E tá, nesses 2 dias, eu fui 2 dias para esse trabalho. Eu doente, mas, por incrível que pareça, eu consegui trabalhar as 3 horas em pé, porque era uma limpeza. Consegui trabalhar as 3 horas em pé. Fiquei bem, sabe? Fiquei bem. Mas quando eu chegava na casa, parecia que, não sei, eu adoecia novamente. Eu tava bem. Aí eu chegava em casa e arriava, ficava bem mal. Só que eu só fui esses 2 dias, porque não tinha condições de ir. Por quê? Era um part-time que eles pagavam 200 euros, né? Por 3 horas por segunda a sexta. Um valor bom, que é melhor do que você não tá fazendo nada. Mas assim, pra quem mora perto. Porque eu tava gastando, todo dia eu tava tendo que botar gasolina. Eu tava percebendo que todo dia eu ia ter que botar 15 euros de gasolina pra ir e voltar. E eu ainda pagava um pedágio. O pedágio era R$3,95. Então, era R$3,95 pra ir, R$3,95 pra voltar. Então, não compensava. Se eu fosse receber 200 euros no final, eu ia tirar o quê pra mim? Entendeu? Porque eu ia ter que estar pagando gasolina, pagando pedágio, enfim, não ia compensar. Então, a gente tinha decidido se mudar pra Porto. Mas tá, por enquanto a gente foi indo. Só que a gente ia continuar na casa até a gente encontrar uma casa aqui no Porto, né? Ou nos arredores. Mas, gente, a gente não melhorava, a gente tava muito mal. Minha amiga, ela não conseguia. A casa tinha um cheiro. A gente começou a achar que era alguma coisa ruim na casa.
A senhora que morava, ela era uma pessoa muito boa. Não sei se ela era boa mesmo, ou não, né? Mas enfim, ela sempre tratou a gente bem. Eu acho que o problema não era ela, o problema era a casa. A casa dela era gigante. É porque eu não fiz o tour pela casa. Enfim, eu vou ver se eu encontro alguns vídeos aqui da casa. Mas a casa era enorme, ela morava no andar de cima. E aí a parte de baixo era dividida em duas casas. Uma tava fechada porque um casal, enfim, fez umas coisas lá e fechou. E a outra, que era que a gente tava, ela sempre alugava para as pessoas da igreja, que o pastor, que é a igreja que a gente tava indo. Então foi justamente com o pastor da igreja que a gente conversou que ele recomendou a casa, ele falou com a senhora, enfim, a senhora fez a casa, ela deixou a gente pagar 100 euros para entrar na casa e quando a gente começasse a trabalhar a gente pagava, né, tipo 300 euros todo mês. E tá, a gente achou ótimo, né? Então ela sempre ajudava as pessoas que estavam precisando de uma casa, mas assim, sempre por pouco tempo. Era tipo 3 meses. O pastor até disse, olha, por que eu falo isso? Porque ela vai começar a arrastar móvel, ela vai começar a fazer barulho, coisa pra fazer a pessoa ir embora, sabe? Mas era assim, era uma coisa muito ruim que tinha na casa, não sei, a gente sentia. E a gente tava mal. Foram 10 dias dentro da casa, foram 10 dias doente. A casa tinha um cheiro forte que ninguém sabia o que era. A geladeira, a gente não conseguia abrir a geladeira porque subia uma caatinga. E olha que a gente chegou, a gente lavou a geladeira, lavou a casa, limpou, varreu, tudo. Mas fedia. Eu não conseguia comer, eu emagreci. Gente, eu deveria ter me pesado para ver quantos quilos eu perdi. Mas eu estava magra, eu estava sem forças, eu estava ruim. Ruim. Eu acho que enfim, eu sentia dores no corpo, parecia que eu tinha levado uma surra. Quando a gente saiu de lá, minha amiga também, ela tava sentindo dor, sabe? A gente tossia tanto que eu acho que era aquelas dores que dava, sabe? No estômago, no pulmão, enfim. A gente tava muito mal, muito mal. Ela até disse, Raíssa, se a gente continuasse aqui nessa casa, ou a gente morria, ou a gente ia pro hospital, porque a gente tava muito mal. Graças a Deus os meninos melhoraram, mas eu e ela, a gente tava bem ruim. A gente não conseguia comer, porque não era falta de comida, a gente tinha comida, tinha bastante comida, tanto é que a gente deixou as comidas lá pra senhora. Mas a gente não conseguia fazer comida, porque a casa fedia muito. Tinha um cheiro impregnado nela que... Quando eu saía do quarto pra fazer comida, o que foi? Eu saía com aquele negócio que a gente rola, não esqueci até o nome. Cachecol. Eu botava assim no meu nariz, na minha boca, pra eu tentar não sentir a caatinga. Mas eu não tinha fome, porque a gente sentia a caatinga. Então a gente fazia comida pros meninos se alimentarem, mas a gente não se alimentava, sabe? Eu... Chegava de manhã, eu não tomava café, no almoço eu não comia, no jantar eu não comia. Às vezes eu beliscava só, tipo, a gente foi no shopping. Comprava um biscoitinho, comprava uma coisinha. Eu ia beliscando. Mas me alimentar mesmo, de comida caseira, não conseguia. Enfim, gente, era muita coisa. Minha amiga era muito fria. Eu sei que a casa normalmente são frias, né? Mas... era complicado demais, era muito fria. Minha amiga não conseguia dormir no quarto dela por causa do cheiro. Ela colocou o colchão na sala. Só que o colchão no chão sentia muito frio. E aí ela colocou na sala, mas ela sentia muito frio. Ela passou 2 noites sem dormir. E aí ela disse, não, eu vou dormir no sofá. Aí ela começou a dormir no sofá, ela e a menina. Então, gente, era uma energia muito pesada que tinha na casa. Um cheiro muito forte que a gente não sabia de onde era. A porta, o meu quarto era uma cama de solteiro, então dormia eu e Miguel bem prensado. Tinha uma porta no quarto que dava pra casa da senhora, pra dentro da casa da senhora. E ela tinha chave, porque quando ela mostrou a gente a casa, quando a gente chegou tudo, ela abriu. Tinha umas coisas que ela saiu da casa, ela foi pra casa dela, ela abriu a porta pra entrar dentro do meu quarto, pra tirar as coisas que ela tinha deixado ali perto, tipo vassoura, essas coisas. Então ela tinha chave. E era uma porta de vidro, era uma porta de vidro, só que o vidro era aqueles embaçados. Mas dava pra ver quando ela acendia a luz, quando ela saía de casa, quando ela entrava, quem saía. Então eu me incomodava com aquela porta. Porque, enfim, né, eu não conhecia, eu não sabia. Pra gente, no começo, ela era uma bruxa que ia jogar o CD da gente dentro da lareira, enfim. Mas depois que a gente foi conhecendo elas, a gente viu que ela era uma pessoa carente, sozinha, que era numa aldeia, então ela era sozinha ali. Vocês terem noção, o celular dela era tipo aqueles antigão, Nokia, tijolão. Não tinha internet. Pra gente usar a internet, tinha que ter internet no telemóvel. Enfim, então o que a gente fez? Tinha uma cômoda na sala. A gente empurrou o guarda-roupa pra essa porta, porque aí a senhora ela não ia conseguir entrar,
Mesmo se ela quisesse tentar, ela ia abrir só pela metade, não ia entrar. E empurrei a cômoda também pro lado. Eu não sei se tem vídeo aqui, eu gravei umas cenas, mas não sei se tem. E pronto, a gente fechou porque ela não conseguiu entrar. O quarto dela tinha um sótão. Tinha uma janela que dava pro sótão. Eu acho que era um sótão. Enfim, algumas coisas que a senhora botava lá de coisa velha, né? E, gente, sei lá, é muito estranho. Eu filmei, vou mostrar pra vocês. Era uma janela enorme no quarto dela, em cima do guarda-roupa. E quando eu botei o celular, dava pra ver as coisas, tipo, lixo. Coisa antiga, enfim, coisa que não usa, jogada. E tinha uma janela, que ela tava entreaberta. Então, essa janela, eu acho que com o vento ela ficava fazendo barulho, que era o que a gente ouvia e pensava que era o portão lá fora. Ficava batendo. Eu acho que era isso, mas era bem, sei lá, era bem macabro. Minha amiga até ficava dizendo, Raíssa, eu acho que os móveis daqui é parecido com o do castelo da Bela e a Fera, que são móveis vivos, a gente sentia que estava sendo observado, sabe? Tinha um gato preto lá. A gente chegou, tinha esse gato preto, ele ia pra onde a senhora ia. Ele aparecia assim, do nada. E eu vi que depois de um tempo esse gato sumiu. Não sei o que aconteceu, o gato sumiu, nunca mais eu vi esse gato. Mas sim, a gente tinha a sensação de que a gente estava sendo sempre observada. Era uma sensação ruim, enfim, era uma energia muito ruim dentro daquela casa. Graças a Deus a gente saiu, Deus colocou a gente lá e Deus tirou a gente de lá. Então, ele colocou porque a gente precisava de um lugar, mas deixou a gente por pouco tempo e tirou. Mas, gente, tinha assim, alguma energia ruim. Acho que a senhora não tem nada a ver. O problema era a casa mesmo. Gente, outra coisa também é que quando a gente foi lá conversar com elas, né, saber tudo direitinho, ela sempre falou mal de todos os inquilinos, todas as pessoas que foram morar lá, ela falou mal. Ai, que saíram sem pagar, ai, que levaram isso, ai, levaram isso. A casa que eu falei que a casa embaixo era dividida em duas casas, que uma tinha um casal, ela levou a gente lá, gente, a casa estava podre, imunda, tinha tipo vaso que tava arrancado, as roupas do casal ainda tava lá, a cama tava desfeita ainda, tinha desodorante, tinha coisa, como se tivesse sido recente, que eles tivessem saído sem pagar, saído fugidos, enfim. Eu até fiquei com um negócio na cabeça, que eu até comentei com minha amiga, disse, será que aquele casal, eles saíram fugidos da casa porque aconteceu alguma coisa e eles foram embora? Mas não, ela sempre dizia que era culpa dos inquilinos, que eles fizeram isso, que eles roubaram, que eles fugiram, que, enfim, bababá. Não sei, né? Mas enfim. E é isso. Essa foi a história. Não sei se tem mais alguma coisa que eu esqueci de contar, mas eu acho que não. Acho que foi tudo isso mesmo. A casa é muito boa, é grande, mas tem alguma coisa ruim. Vou apagar a luz. Aqui é a sala não, a cozinha, a lavou-louça ali. Isso aqui é tudo roupa pra doar. Isso aqui é onde as meninas estão dormindo, porque é mais quente. Meu quarto, aqui é as coisas que eu vou levar, as coisas que eu vou me desfazer. E aqui essa porta me incomoda, porque dá na casa da senhora, elas passam aqui, abrem a porta, eu consigo ver.